Quer ver uma informação aí, um detalhe importante que eu vou te falar? Ontem eu falei, na nossa aula passada, eu falei sobre mucosidade, não é? Eu expliquei que o leite, ele traz a mucosidade. Então, eu expliquei que o leite, ele traz a mucosidade. Pessoas que têm problemas alérgicos, respiratórios, elas tendem, sim, a ter um problema maior da mucosidade, né? Mas é importante a gente entender sobre esse aleitamento. A criança que ela mama, a criança que ela é amamentada, a criança que ela passa por esse aleitamento, os próprios estímulos dela, essa quantidade de neurônio, elas são mais garantidas para que a criança ela tenha uma saúde muito melhor, não é? Pessoal, lembra que eu falei com vocês? Falei, olha, eu vou anotar alguns pontos, porque às vezes depois que termina a live eu falo assim, nossa, tal ponto seria interessante. E assim, eu levo tão a sério o meu trabalho que ontem eu fiz a live com vocês, a nossa live passada, e eu sentei e assisti a live. Quando eu vi a live, eu falei, nossa, eu falei Sócrates e é Hipócrates. Aí por isso eu entrei já hoje aqui trabalhando, corrigindo essa condição, não é? Mas olha que interessante que eu vou falar aqui sobre o leite. O leite, ao mesmo tempo, precisamos observar uma coisa. Quando eu fui para a Cruz Vermelha, que eu fiz o berçário neonatal que eu falei para vocês, eu aprendi muito sobre o ferro que entra no nosso sangue, né? A ferritina, a ferratina, que entra no nosso organismo. Olha eu digo um erro, um pecado que várias mães, inclusive eu me incluo porque eu não sabia, não é? Que eu já cometi. Quando eu fui para a oncologia, eu vi muitas crianças com leucemia. E eu aprendi em uma aula que eu acho que os pais, acho não, eu tenho certeza, que por isso que eu falo que o nosso pré-natal deveria ser um curso. Muitas vezes a gente, enquanto mãe, a gente erra muito tentando acertar. Às vezes a criança, a gente acha que a criança não comeu o suficiente, a gente acha que a criança não se alimentou bem, não é? Aí a gente fala assim, peraí, a criança acabou de almoçar, eu vou completar com uma mamadeira, para a criança ficar mais alimentada. E às vezes a criança, ela até come menos porque ela quer mamar a mamadeira que é docinha, não é? Que geralmente, às vezes, a mãe coloca açúcar no leite, ele não deveria, mas coloca. Então, a criança, ela até come menos porque ela quer mais o conforto dela deitar e mamar. Aquela mamadeira quentinha, gostosinha, não é? Ou então, a mãe fala assim, olha, come tudinho, hein? Que a mamãe vai te dar um danoninho se você comer. Então, come tudinho que eu vou te dar um Yakult, vou te dar um docinho, né? Olha eu falando marcas aqui. Vou te dar um Yakult, vou te dar um docinho. Só que, assim, o que acontece? Você sabia que quando a criança ela acaba de se alimentar, principalmente quando ela adquire o ferro, onde está o ferro? No feijão, na carne, nas verduras, não é? E a criança, ela toma qualquer coisa que tenha lactose em cima, o leite, ele aniquila, ele anula o ferro, que o nosso organismo, ele demora 50 minutos para ele processar e separar o nosso baço, ele demora 50 minutos para ele mandar para todos os órgãos, para ele poder separar e mandar esse ferro para o organismo. E na hora que o leite entra, a lactose, ela já elimina essa ferritina. E muitas vezes a criança, ela tá gorda, bonita, né? Tá aquela criança que eu digo que tá até robusta, né? Mas tá uma criança com anemia profunda. E acontece muito a situação da criança, dela se aproximar a uma leucemia. E acontece sim de ter a leucemia. E uma criança assim que você olha e você fala, meu Deus, como que essa criança teve leucemia tão bonita, tão forte, tão gordinha desse jeito? Então, este pode ser um dos fatores. Então, por que eu falo que eu amo muito essa medicina natural? Porque ela vem explicando passo a passo, detalhes por detalhes. Ela vem até trabalhando aí, modificando os nossos hábitos, que não é parte dos nossos hábitos enquanto brasileiro, tratar já antes de uma predisposição, como eu falei na nossa aula anterior. E esta condição da fitoterapia, da medicina natural, ela já vem tratando esta condição, não é? Deixa eu ver, a Cláudia perguntou aqui, quais os estímulos que podemos fazer para auxiliar neste processo, né? Tenho alunos com faixa etária de 14 a 17 anos. Quais atividades podemos estimular com esta oxigenação? Vou falar já, Cláudia. Eu tenho algo aqui muito, mas muito legal para ensinar. Eu vou trabalhar aqui sobre esses estímulos, como nós podemos preparar a aula, como nós podemos preparar, inclusive, a lição de casa, orientar também, para aumentar essa condição de estímulo. Vou falar já, ok? Uma outra coisa muito importante também, pessoal, falar assim falando aqui dos alimentos, é importante também nós entendermos sobre a importância na hora da alimentação. Por quê?
Vamos entender aqui, ó. Eu falei que eu sou especialista em neurociência, não é? Neurociência educacional, área de conhecimento em saúde e bem-estar social. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou soltando um quebra-cabeça e nós vamos juntando as peças, ok? Se ficar muita informação, ficar dúvidas, aí você volta e assiste quantas vezes for necessário esta live, que ela vai ficar gravada pelo menos por uma semana, vai estar disponível. Você volta e assiste. Então, uma das coisas importantes, falando aqui em alimentação, já que eu entrei falando sobre alimentação, uma coisa muito grave que acontece, que a criança ela tem baixo rendimento escolar, nós, enquanto seres adultos, também podemos ter baixo rendimento escolar, não é? Precisamos entender que, principalmente na hora da alimentação, a criança ela não deve comer na frente da TV, com o celular na mão, não deve prestar atenção em outra coisa. Da mesma forma, na hora dos estudos, ela tem que estar concentrada ali nos estudos, sem celular na mão, sem músicas, a não ser que seja uma música calma, que traga aquela paz interior para que a criança possa estudar. Mas a criança ela não pode estar ouvindo ali um balanço, uma música, um funk, nada disso e estudando, não existe concentração para isso. A criança ela não pode estar num programa de TV ali, a TV ligada num barulho alto e se concentrar nos estudos. Por quê? Vamos pensar assim, lá na nossa cabeça, vou chamar de gavetinhas, que são os lobos, tá? Então, os nossos lobos, eles se abrem, cada um tem uma função. Aqui na frente, nós temos o córtex frontal, né? Então, esse córtex frontal, ele é como se fosse uma grande gaveta que ele abre para obter as informações. Você me olhando agora, então, o seu córtex frontal está aberto, obtendo as informações. Aqui atrás, nós temos um outro chamado núcleo parabraquial. Esse núcleo parabraquial é um neurotransmissor, é como uma gavetinha ali, ela é o regulador sobre a alimentação. Então, quando nós vamos nos alimentar, nós adultos, inclusive, hein? Você não pode estar ali se alimentando com o celular na mão, isso é extremamente prejudicial para o mental. Então, quando nós vamos nos alimentar, esse núcleo parabraquial, ele se abre, essa gavetinha se abre para ela se preencher. E ela deve ser preenchida num total, um percentual de 100%. Então, muitas vezes, a mãe deixa a criança comer na frente da TV, abre-se as duas gavetinhas, núcleo parabraquial e córtex pré-frontal. Não preenche nem uma gaveta 100% e nem a outra, e você não sabe qual é o percentual que preencheu ali. Então, a criança ela não consegue prestar atenção realmente, ter a absorção, e esta absorção, vamos entender, como se fosse uma mente que ela está na academia ali fazendo uma ginástica para ela conseguir realmente conseguir um resultado de conhecimento, de absorção, de memorização, de consolidação da informação. E, ao mesmo tempo, está aberto o núcleo parabraquial, que é este núcleo, essa gavetinha, que ela está trazendo a informação para o organismo, se a comida, se ela está gostosa, se ela está ruim, se ela está crua, se ela está cozida, se ela está amarga, se ela está dura, se ela está mole, se ela está azeda, se ela está salgada, se ela está doce, se já saciou a necessidade da quantidade que comeu ou se não saciou. Então, qual é o prejuízo do que pode acontecer aí? Esta criança ela está sentada na frente de uma TV, seja com uma mamadeira ou com um prato de comida, ou nós mesmos, enquanto adultos, estão os dois núcleos, as duas gavetinhas ali abertas, nenhuma nem outra preenche completa. A criança ela pode comer muito menos do que o necessário, ou ela pode comer muito mais do que o necessário. E aquela formação dentro do mental, consolidando as informações na memória, elas ficam num percentual muito baixo. Então, olha o quanto isso é prejudicial. O correto, inclusive, é sentar na mesa para almoçar. O que muitas famílias hoje não fazem mais. Então, devido a muitas famílias hoje não fazerem isso mais, começa a se nascer dentro de casa uma solidão a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, depende de quantas pessoas estiverem em casa. E isso vai prejudicando. E esse estar na mesa também ajuda nessa consolidação da organização do mental, porque é uma organização. A criança, naquele momento, ela tem que estar centrada naquela condição. Ela já começa aprendendo dentro de casa, estar centrada em cada momento numa condição. E lá na escola, ela vai estar centrada naquela condição. Então, Cláudia, para você também, que é educadora, que perguntou agora sobre os alunos, eu sei que não é diretamente a questão que você me perguntou aqui, mas faz parte deste conhecimento. Numa reunião de pais, orientar isso para os pais. Porque muitas vezes nós falamos um monte de coisa lá na reunião do que é de praxe, já o que a gente tem que seguir ali uma carteira, uma rotina, né? Um segmento ali do que é passado numa reunião. Mas eu digo que até nossas reuniões, elas poderiam ter outras vertentes. Às vezes, uma informação desta, o pai e a mãe, a família já ganha muito com uma informação desta.
Porque muitas vezes nós também, enquanto educadores, eu me incluo, embora hoje eu não estou mais de frente à escola, mas eu também me incluo, muitas vezes o educador se esforça muito, não é? Mas não consegue obter o resultado necessário. O resultado que muitas vezes ele já vem de uma grande indisciplina, não é? E o quanto isso é desafiador, não é? O quanto isso é desafiador para quem é um educador. Então, olha o quanto isso é importante. Ao mesmo tempo, olha uma outra informação que eu vou passar aí para vocês. Não é uma informação, mas é uma reflexão. Uma reflexão. Em 1950, ainda existe esse medicamento, mas eu vou falar do que acontecia nessa época, de 1950. Em 1950, tomava-se muito um remédio chamado talidomida. Talidomida. Isso mesmo, é talidomida, o nome da medicação. Esta medicação, ela era tomada para enjoo, né? Hoje, essa medicação ela ainda existe, a talidomida. Eles administram ela no caso da lepra, do lúpus, do HIV, né? É uma medicação que é utilizada ainda hoje, mas antigamente se tomava essa talidomida como se toma, assim, um medicamento para dor de cabeça. Teve um enjoo, toma talidomida, né? Então, em 1950 acontecia isso. E principalmente na gestação, pela falta do conhecimento, era muito receitado. E a talidomida, ela diminui, ela enrijece o sistema imunológico, o sistema neurológico. E por causa disso, nascia muitas crianças sem membros. Então, vinha muita criança sem os braços, sem as pernas, não é? Tinha muito mesmo a condição de criança que nascia sem braços e sem pernas, né? Sem a orelha, devido ao problema que a talidomida trazia, não é? Eu sei que eu vou fazer uma comparação aqui um tanto agressiva, né? Mas eu estou trazendo que é para memorizar esta condição. Hoje eu vejo muito uma condição de televisão, de celular, de computador, de internet, que é jogado para nossas crianças como uma talidomida. Joelma, então você está dizendo que é errado a criança ter acesso à internet, é errado ter acesso à televisão? Não, eu não estou falando isso. Eu estou perguntando, eu estou até sugerindo aqui, a gente trazer uma reflexão. O que é que o seu filho anda assistindo? O que é que o seu filho anda fazendo no computador? O que é que o seu filho realmente acessa? Hoje, principalmente eu que sou especialista na neurociência, eu tenho recebido em consultório crianças que não conseguem mais pensar. A criança, ela não consegue dormir sem o celular, ela não consegue ir no banheiro sem o celular, ela não consegue sentar para almoçar sem o celular. E se você tirar, ela é capaz de avançar em qualquer um porque ela perde o controle. O controle mesmo de nervoso que fica. Então, como uma criança dessa, ela pode sentar numa sala de aula e conseguir estar ali 2, 3, 4 horas prestando atenção no professor. Hã? Se ela não consegue ir no banheiro sem o celular, se ela não consegue almoçar nem jantar sem o celular, se ela não consegue dormir sem o celular do lado. E muitas dessas crianças estão dormindo 2, 3 horas da manhã por causa do celular. Então, por mais que a gente busque recursos, qual é o milagre que esse professor pode fazer numa sala de aula? Qual é o milagre, Cláudia, que você vai poder fazer numa sala de aula? Pode ser que você não tenha esses problemas, mas pode ser que tenha, sim, esses problemas. E esses problemas, de certa forma, eu digo que hoje eles são normais. Onde que problemas são normais, mas são problemas hoje até enxergados como normais, não são, não é? Então, precisamos prestar atenção, até porque nós estamos falando aqui de novas tecnologias, que não é TI, que não é informática, não é? São as novas tecnologias que elas vêm sendo implantadas, que nós, enquanto educadores, temos que estar muito abertos para esses conhecimentos, as famílias precisam estar muito abertas para esses conhecimentos, os alunos precisam ser conscientizados para esses conhecimentos. Por quê? Porque eu falei aí, dei um exemplo da talidomida, mas é uma situação muito séria. Mesmo que a gente não enxergue aí essa decapitação aí dos membros, não enxergue aí essa falta desses membros, mas no mental está muito visível hoje. Principalmente para quem trabalha em consultório como eu trabalho, para quem recebe tantos adolescentes, para quem recebe tantas crianças como eu recebo hoje em consultório. Crianças que muitas vezes os pais usam de todos os recursos que eles conhecem, né? Que eles acreditam que estão acertando, mas que falta aí para a gente poder trabalhar com essas crianças. Até porque, vamos pensar em uma outra coisa aí de reflexão. Olha só, nós estamos lidando com seres em um mundo de tecnologias, né? E, ao mesmo tempo, o nosso ensino ainda, ele é uma condição do século XIX, com professores formados pelo século XX, dando aula para alunos do século XXI. Olha só
É de se refletir muito, não é? Uma educação do século XIX, com professores formados pelo século XX, formando alunos do século XXI. Então, assim, antes era aquela lousa verde, uma lousa preta, aí passou por uma lousa verde, ou ao contrário, depois uma lousa branca, não é? Então, se a gente for analisar isso, se a gente for falar das lousas, existe um retrocesso aí bem grande na educação, não é? Mas que nós precisamos estar abertos. Já estamos aqui conversando, já estamos aqui tratando sobre, aprendendo juntos aqui, né? Se nós estamos aqui trazendo essa tomada de consciência, já não somos essas pessoas do século XIX que está presa naquela condição. Estamos aqui buscando esse conhecimento, não é? Então, olha o quanto é importante nós começarmos a trazer essas consciências, começarmos a trazer, né, esses conhecimentos, estarmos abertos para essas condições.